Olá, amigo, amiga, internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Para quem estava acompanhando a live do Vinícius, né, a gente não conseguiu terminar a live e aí eu combinei com ele de gravar um pequeno vídeo explicando um pouco essa medida provisória número 927 de 22 de março de 2020. Ela foi promulgada pelo presidente Bolsonaro, tá? Mas antes, deixe-me me apresentar. Eu me chamo Gustavo Gomes, eu sou advogado trabalhista e previdenciário e também sou jornalista registrado, tá? Eu tenho também registro de jornalista. Então eu vou buscar ser o mais sucinto, né, explicando essa medida provisória. Eu vou usar menos juridiquês e mais a linguagem do povão, que é para o pessoal entender, né? Porque uma coisa é você falar entre advogados, juízes, promotores. Outra coisa é você falar com o povão, né? Então vamos ao que interessa. Essa medida provisória, a medida provisória 927 de 2020, ela foi criada visando a proteção dos salários e dos empregos dos trabalhadores brasileiros, tá? Só um detalhe, essa medida provisória, ela vale para os trabalhadores temporários, rurais, para o empregado comum, o empregado doméstico, terceirizado, estagiários e aprendizes, tá? O alcance, né? O público-alvo dessa lei são para essas pessoas que eu acabei de falar, tá? Vou repetir aqui: é o empregado temporário, o rural, o empregado comum, o empregado doméstico, terceirizados, estagiários e aprendizes. Tá? E aí a medida provisória, ela criou um leque de opções para que o patrão possa adotar durante o período da quarentena. O primeiro deles é o teletrabalho ou home office, né? Vamos falar teletrabalho porque a gente está no Brasil e transformando home office, usar palavras estrangeiras, sou um pouquinho até de arrogância, né? Já que o propósito desse vídeo é para falar com o povão, então vamos falar o teletrabalho, que é o melhor, tá? Olha, vamos lá. Se o patrão quiser adotar o teletrabalho, o empregado ele precisa ser notificado com 48 horas de antecedência, tá? As ferramentas as ferramentas que o funcionário vai usar em casa, elas são fornecidas pelo patrão. O patrão tem que fornecer o equipamento necessário para que o empregado possa trabalhar de casa, tá? Caso o empregado ele tenha gastos extras, ele pode pedir reembolso, aí fica a critério do empregado, tá? O teletrabalho ele é permitido aos estagiários e aos aprendizes também, tá? E eu tenho uma péssima notícia para o pessoal do telemarketing. Se você achou que o telemarketing poderia trabalhar de casa, não. A lei deixou bem claro que o telemarketing ele não integra o teletrabalho, o sistema de teletrabalho ou home office. É uma má notícia para você. Apesar que eu tenho uma amiga que ela trabalha em telemarketing e a empresa dela adotou o home office ou teletrabalho, né? Mas isso aí é uma exceção, tá? É uma exceção. A gente não pode generalizar, tá? Mas a regra que o telemarketing não integra. A segunda alternativa é a antecipação de férias individuais, tá? Ela é feita por acordo individual. Ah, Gustavo, o que é acordo individual? É o patrão empregado, tá? Lembra que eu falei lá no começo que o acordo entre o patrão e o empregado, apesar que eu acho que eu não falei no começo, eu não estou lembrado agora, mas se não falei, vou falar agora, tá? Tem um artigo, o artigo 2º,
que ele deixa bem claro, tá? Que o acordo celebrado, o acordo feito entre o empregado e o patrão, ele vai ter mais força do que está escrito na CLT ou leis inferiores, tá? É isso mesmo que você ouviu, tá? O que você combinar com o teu patrão, ele vai ter força de lei. Vai valer mais do que a CLT. É isso que ele quer dizer, tá? Tem força de lei. E aí, vamos lá. Voltando à antecipação de férias. Ele é feito por acordo individual. Voltando, antes que eu esqueça também. Voltando. Esse acordo entre empregado e o patrão, ele não pode ferir as questões constitucionais, os assuntos constitucionais, os princípios constitucionais que estão, né, os direitos, na verdade, os direitos constitucionais, tá? O artigo 7º da Constituição, ele tem uma lista de direitos dos trabalhadores ali, tá? Então, esse acordo, ele pode sobressair a CLT, mas não sobressair o que está na Constituição. Agora, voltando à antecipação das férias, tá? Ele é feito por acordo individual, ou seja, o acordo entre o patrão e o empregado, tá? O empregado, ele precisa ser notificado com 48 horas de antecedência. Quem não tiver um ano de empresa vai ter, durante esse período de pandemia, as suas férias antecipadas, tá? Um ponto interessante da medida provisória é que os trabalhadores que integram o grupo de risco, aí eu vou dar um exemplo bem rápido, cardiopata, pessoas que têm nefropatia, quem não sabe o que é nefropatia, são doenças dos rins, diabetes, problemas pulmonares, aí você tem que consultar a lista de doenças que integram um grupo de risco, né? Que correm esse grande risco de ser contaminado pelo coronavírus. Tá? Isso aí é um assunto que foge da minha alçada, né? A parte médica. Então, durante o período de pandemia, quem integra o grupo de risco tem prioridade na concessão das férias antecipadas, tá? Eu tenho uma péssima notícia para o pessoal que trabalha na área de saúde. Se você está de férias, você está lascado, meu camarada. Minha camarada, você está lascada. Porque as suas férias elas serão suspensas e você vai ter que voltar ao trabalho para ajudar o pessoal que está lá no hospital. Tá? Vai ter que voltar e trabalhar. E depois você se acerta lá com o teu patrão. Tá? Então o pessoal da saúde que está de férias, ela vai ter as férias suspensas. É claro também que é uma questão muito nobre, né? Nós temos que combater esse vírus aí e vai precisar da sua ajuda, não tem saída. Né? Agora vamos falar, ó, disso aqui, ó, cascaio, bufunfa, grana, money. Vamos lá. O pagamento dessas férias, ele será concedido até o 5º dia útil do mês subsequente ao término da pandemia. Vamos dar um exemplo aqui. Se a pandemia terminar em abril, você vai receber as suas férias antecipadas até o 5º dia útil de maio. É o que a medida provisória quer dizer, tá? Você vai receber só no mês seguinte. Você vai ficar de férias, não vai ter dinheiro. Também, como é que você vai ter dinheiro se você não pode nem ir ao shopping, né? Então, assim, você vai ficar sem dinheiro, não tem jeito, tá? Então, a AMP diz isso, que o pagamento das férias ele será concedido até o 5º dia útil do mês subsequente ao término da pandemia. Tá? Então, eu sinto muito, meu camarada. Vai ter que esperar o mês seguinte. Vamos lá, próximo ponto é o pagamento do terço das férias, né? Aí a medida provisória ela fala que o patrão ele pode pagar esse terço das férias até o pagamento até o dia
do pagamento da segunda parcela do 13º salário, que é dia 20 de dezembro. Então, o pagamento do terço, ele vai até o dia 20 de dezembro de 2020. Tá? Então, tem que esperar também. E aí tá falando aqui, Gustavo, e a venda das férias? Pode vender as férias? Vai depender muito da concordância do patrão. Aí é o patrão que vai concordar se vai vender, se vai permitir que você venda as férias ou não, tá? A outra alternativa são as férias coletivas, tá? O que acontece? Vamos supor que a pandemia ela atinge as férias coletivas elas são concedidas a um setor específico da empresa ou a toda uma empresa. Vamos dar um exemplo aqui que eu tenho um hotel e aí o Estado mandou eu fechar o hotel porque eles querem fazer de um hotel um hospital, né? Aí eu vou ter que conceder aos meus funcionários umas férias coletivas, né? Porque a pandemia afetou diretamente o meu negócio. Então vamos lá, voltando aqui, as férias elas podem ser concedidas a um setor da empresa ou à empresa toda, tá? É o mesmo procedimento, né? Tem que notificar o empregado ou os empregados com 48 horas de antecedência por meio escrito ou eletrônico. Eletrônico, vou dar um exemplo, o e-mail, tá? O e-mail é o mais comum, né, no ambiente de trabalho. Durante o período de pandemia, fica dispensada, porque na regra, quando você vai estabelecer férias coletivas, você tem que avisar ao Ministério do Trabalho, né? Eu vou explicar, calma que eu vou explicar, tá? Você tem que avisar a Secretaria do Trabalho e ao sindicato. Durante o período de pandemia, fica dispensada essa comunicação. A comunicação da concessão de férias coletivas ao Ministério da Economia e aos sindicatos. Vamos lá, de novo, tá? O patrão ele não é obrigado a comunicar ao Ministério da Economia nem aos sindicatos. Ah, Gustavo, não é Ministério do Trabalho? Era. Porque o que acontece? O governo Bolsonaro ele juntou vários ministérios. Ele incorporou vários ministérios, criando o Ministério da Economia. E o Ministério do Trabalho foi incorporado ao Ministério da Economia. Ele virou uma secretaria, a Secretaria do Trabalho, uma coisa assim do tipo, né? Então, questões trabalhistas agora é tudo ao Ministério da Economia, tá? Então, o patrão ele não tem obrigação de comunicar ao Ministério da Economia e aos sindicatos, tá? E aí eu falo de novo que eu falei lá nas férias individuais. O trabalhador pode vender as férias? Pode. Pode não. Isso aí vai ficar a cargo do patrão, tá? É o patrão que vai decidir se ele que vai decidir se vai vender as férias ou não. E o terço é a mesma regra é a mesma regra também das férias antecipadas, das férias individuais, né? Antecipadas. Vamos lá, o próximo, antecipação de feriados. Antecipação de feriados. Em regra, só vai poder antecipar os feriados nacionais não religiosos. Não religiosos. Eu vou dar um exemplo aqui. Feriado de Zumbi, Dia do Comércio. São feriados não religiosos nacionais, estaduais, distritais e municipais. Ah, feriado de São Jorge? Não, porque é religioso municipal. E Santo Antônio, lá em Nova Iguaçu? Não, também não. É feriado religioso. 12 de outubro? Não. Mas Zumbi pode. Dia do Comércio. Aí vamos ver. Mas eu tenho quase certeza que o pessoal vai trabalhar nesse dia. Tá? Eu tenho quase certeza. E aí
tem que notificar o empregado com 48 horas de antecedência também, tá? E vamos para o outro ponto, banco de horas. Se o patrão ele não optar em antecipar férias, ele pode fazer banco de horas, né? E aí você, meu camarada, é você, minha camarada, olha, você está lascado. Ele vai pegar, vai calcular quanto tempo está devendo e você vai ficar com banco de horas negativo. E aí você vai ter que fazer hora extra para compensar, né? Só que tem regra. Esse A jornada de trabalho ela não pode exceder a 10 horas diárias, tá? Não pode exceder a 10 horas. Ou seja, você trabalha 8, bonitinho, e você poderá trabalhar até 2 horas. Aí vai ficar a cargo do empregado, do patrão também, né? O que ficar combinado entre o patrão e o empregado. E nesse caso aí do banco de horas, por causa da pandemia, você tem um prazo de 18 meses para compensar esse tempo perdido. Você tem 18 meses. Tá? Eu sinto muito, mas essa é a regra, né? A gente tem que, infelizmente, cumprir. Vale o que está escrito. Vamos para o próximo ponto, que é o diferenciamento do recolhimento do FGTS. Tá? O depósito, o recolhimento por parte do patrão, o patrão ele recolhe o FGTS, né? Então, o recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020 eles estão suspensos, tá? Mas ele pode parcelar o recolhimento desses meses em até 6 meses, tá? Em até 6 vezes, seis vezes. Tá? Essa suspensão do pagamento do FGTS, do recolhimento do FGTS por parte do patrão, ele não vai incidir multa nem encargos. A medida provisória 927, ela no seu artigo 18, ela tinha um ponto muito polêmico que a OAB, a imprensa, a sociedade civil desceu o pau no governo Bolsonaro, que era a suspensão dos salários, a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Ou seja, você ficaria 4 meses sem receber salário fazendo curso. Aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, como é que eu vou pagar a minha conta de luz? Como é que eu vou pagar telefone? Como é que eu vou pagar cartão de crédito? Como é que eu vou botar comida para dentro de casa? Mas graças a Deus, a sociedade civil, ela fez essa pressão e o Bolsonaro, no dia seguinte à promulgação da medida provisória 927, ele promulgou a medida provisória 928. Foi no dia 23 de março. E aí ele revogou esse polêmico artigo. Para fechar, tá? O vídeo está ficando longo até, mas eu preciso passar essas informações, né? Isso era para ser falado na live, mas como teve um problema, né, de conexão, tanto na minha conexão quanto na conexão do Vinícius, e aí deu esse probleminha. Então eu falei, Vinícius, ó, eu vou gravar o vídeo e aí as pessoas que tiverem dúvidas, o Vinícius vai me marcar e eu vou responder, tá? Então vamos lá. Para fechar, agora eu vou falar pontos soltos aqui, tá? Os profissionais de saúde que fazem escala 12 por 36, eles poderão fazer hora extra, tá? Visando a saúde pública coletiva. Isso aí, se você é enfermeira, você é técnico de enfermagem, você é médico, se o diretor do hospital pedir para você fazer hora extra, você vai ter que fazer. Ainda mais numa questão de urgência, né? A gente tem que torcer para essa pandemia acabar logo, né? Agora vem um problemão para o trabalhador, né? Ainda mais aquele que foi contaminado pelo coronavírus. Vamos lá. Está preparado para a má notícia? Então vamos lá.
Em regra, caso o funcionário, ele não pode alegar doença ocupacional caso seja contaminado pelo coronavírus. Ele não pode, vamos traduzir aqui, tá? Ele não pode dizer que pegou coronavírus no trabalho. Ele até pode, mas ele vai ter que provar. Entendeu o que eu quis dizer? Não. Então vou lá, vou repetir para você entender aqui. O funcionário, ele não pode pedir, ele não pode chegar a falar para o juiz, não pode não, ele pode, tá? Eu estou me enrolando aqui. Ele pode dizer que pegou o coronavírus no trabalho, mas o ônus da prova é todo dele. Se ele não conseguir comprovar, ele vai pagar as custas do processo para esse pedido aí, tá? Ele vai pagar. Então, em regra, o funcionário ele não pode alegar. Mas se ele alegar que contraiu doença ocupacional do ambiente de trabalho, ele vai ter que provar, tá? O patrão, aí uma outra pergunta também que fizeram, já para mim uma vez. O patrão ele pode suspender o período de experiência? Pô, ele até pode, mas aí vai ficar a cargo do que ele combinar com o empregado, tá? Ele pode combinar. Pode combinar. E o que ele pode fazer, né? Tá lá, o cara entrou 2 semanas antes da pandemia. A contagem vai até o dia 13. Deixa eu conferir aqui. Porque aqui no Rio de Janeiro, a quarentena começou no dia 17. Então vamos supor que ele trabalhou até o dia 16. Aí ele combinou com o chefe dele que ia suspender. Para a contagem, e a contagem só volta depois que a pandemia terminar. Isso aí tem que ser combinado entre o patrão e o empregado. Aí para fechar, Gustavo, e a empresa? Quando a empresa termina, né? Por causa da pandemia? Bom, eu vou falar de uma forma bem genérica, porque isso aqui é uma questão muito específica, tem umas ocasiões, tá? Como o tempo não me permite, eu vou falar o seguinte. O patrão, se vier a acontecer de encerrar a empresa, ele pode alegar que encerrou a empresa por motivo de força maior e aí não vai ser pago nem o aviso prévio, não vai ser pago o aviso prévio e a multa dos 40% vai ser paga pela metade. Tá? Ele não vai pagar. A empresa fechou, faliu. Ele pode alegar que fechou por força maior e aí não pagar o aviso prévio e a multa dos 40% você paga pela metade. Tá? É isso que eu tenho que dizer, senão o vídeo vai ficar imenso. Se você tiver alguma dúvida, comente lá na postagem, o Vinícius vai me marcar e eu vou responder o mais rápido possível. Tá? Eu agradeço até ao Vinícius Silva, pela oportunidade de ter me convidado para fazer esse vídeo. Eu espero ter ajudado, ter esclarecido um pouco mais a você, amiga internauta. E eu espero poder participar de outros vídeos, tá? Espero, com certeza, o Vinícius me convidando, eu estarei aqui de pronto e imediato para esclarecer qualquer dúvida e ajudar a cada um de vocês. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.